Ao mesmo tempo que Jesus é chamado de apóstolo, algumas Bíblias é chamado só de enviado. Então, mas aqui a gente tem que fazer, aí tem que fazer essa separação. A palavra apóstolo significa enviado. Nós temos que entender a hora que ela está sendo usada como essa qualificação e a hora que ela está sendo usada evocando o ofício. Isso tem diferença. Seria entender, apóstolo Mauri, seria entender ou mesmo escolher a bel prazer? Não, é entender mesmo. Não, entender, isso é a boa exegese. A boa exegese. Toda vez que fala mensageiro, então, toda vez que fala anjo, é anjo, ser espiritual? Não, mas quando se trata ali de apóstolo... Como que eu separo onde é ser espiritual e onde é ser humano, por exemplo? Fala, abençoados! Bem-vindos ao canal Christian Views. Esse debate pegou fogo. Quem consegue expor melhor seus argumentos à luz da palavra de Deus? Assista até o final e considere se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E deixe sua opinião nos comentários. Primeiros momentos ali, os chamados falsos apóstolos, e essa tensão que já está ali. Como que se faz esta sucessão? Como que se estrutura e se organiza a igreja hierarquicamente a partir daqui? Então, fica claro para nós que foi entendido ali no começo que não era como uma sucessão de ministério apostólico. Ok. Eu creio piamente que a expressão que se usa para combater o ministério apostólico é dúbio, é de uma interpretação, para mim, extremamente equivocada, quando disse assim, que a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. É lógico, está completamente limpo de qualquer compreensão isso. Mas a gente não pode dizer que porque está ali fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, encerrou o ministério apostólico. Eu creio piamente que o texto está dizendo, está fundamentada sobre sobre a doutrina destes apóstolos que estavam ali, que fundamentaram os princípios, estabeleceram os princípios da igreja. Isso, de modo algum, deve ser entendido como algo que determine, que estanque o ministério apostólico, que determine o fim do ministério apostólico. Muito pelo contrário, nós vamos encontrar depois disso muitos apóstolos. Muitos não. Muitos. Não tem muitos. Por mais que discordância haja, não há muitos. Contra fatos não há argumentos, né? Então, o fato não há muitos apóstolos. Há muitos apóstolos. Nem há, na verdade, né, na história da igreja... Tanto há que nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses, como já disse no outro texto, no outro programa, que em 1 Tessalonicenses começa dizendo que Paulo, Silas e Timóteo escreveram. E no versículo 2 chamam ambos os três, e ambos não quer dizer dual, né? Chama ambos os três de apóstolos. Então, até Timóteo está inserido no bojo dos apóstolos. E volto a dizer, bem mais tarde nós vamos encontrar, tanto que todo mundo reconhece o apostolado de Tiago, irmão do Senhor, que todos nós sabemos que foi um homem converso pós-mortem. Foi após a morte de Jesus, porque ele não era nem converso nos tempos de Jesus pregando na terra. Paulo vai, né, quando apresenta, né, quando ele está fazendo a sua escrita, ele vai fazer essa distinção algumas vezes, de maneira até clara aqui. Por exemplo, quando ele está escrevendo a carta aos Colossenses, Paulo vai dizer, Timóteo, por exemplo, que está junto com ele no ministério, olha a distinção que Paulo faz. Paulo diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo está escrevendo isso por volta do ano 62. Timóteo não tem um papel de oficial apostólico na igreja cristã primitiva. Quem tem esse ofício é Paulo. Tanto Timóteo quanto Silas são chamados de apóstolos. Isso é a maneira como se tem interpretado retroativamente. Ou a maneira como quer refutar a interpretação. Não, é a maneira como se tem interpretado para construir essa ideia do apostolado, que é uma ideia, aliás, ressuscitada. Eu lhe pergunto, deixa eu concluir, porque quando vocês estavam lá, ele esperou você concluir, aí senão não dá certo. Vamos lá. Então, assim, aqui, o que nós temos aqui Timóteo é apresentado por Paulo como o irmão. Ele não é o apóstolo ao lado do apóstolo Paulo.
essa afirmação de Paulo... Mas o fato dele chamá-lo de irmão vai decliná-lo do apostolado? Não. Paulo está dizendo, Paulo apóstolo. E o irmão Timóteo? Por que Paulo não diz... Apóstolo Paulo e apóstolo Timóteo está escrevendo para vocês? Porque assim seria só a preferência dos negacionistas. Porque Timóteo não tem esse papel na vida da igreja. Mas ele é chamado de apóstolo. Não é chamado. Qual é o texto que ele é chamado de apóstolo? 2:7. Então qual é o capítulo, o livro? 1 Tessalonicenses 2:7. Olha só. Ele começa o livro de Tessalonicenses dizendo que... Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, apóstolos, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, o qual amo, tal, acrescia os seus próprios filhos. Mas essa é a confusão que se faz muitas vezes quando você tem uso. É como quando você tem o pastor como mensageiro. Às vezes o termo mensageiro é anjo, ângelos. O pastor não vira anjo, ele exerce uma função de mensageiro. Quando você tem, né, o uso do termo apóstolo aqui, Paulo fazendo aqui a colocação, né? Ele vai exigir de vocês da manutenção, nos tornamos carinhosamente entre vós na qual ama, caricia, cadê aqui a parte, não é o 3, cadê o 7? Onde que está aqui? É o 7. Não, é que a palavra apóstolo não aparece lá. Então, aparece assim, ó, não em português, né? Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, a palavra enviados ali é apóstolos. Então esse texto podia, não seria um problema se ele estivesse assim traduzido. Embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, exigir a manutenção da nossa... Mas é uma escolha, essa escolha linguística que a Bíblia trouxe, que algumas Bíblias trazem, essa escolha linguística, esse verbete substituído enviados, para a cabeça daqueles que fizeram no tempo, foram sim, muitas vezes coibitiva. Tentaram coibir também. Não é essa No entanto, nós vamos partir do texto na sua escritura original. Nós fazemos essas distinções, mas a Bíblia não fez. É isso que a gente precisa entender, que o que a Bíblia disse, alguns tradutores interpretaram ou traduziram substituindo esta palavra. Ao mesmo tempo que Jesus é chamado de apóstolo, algumas Bíblias é chamado só de enviado. Então, mas aqui a gente tem que fazer, aí tem que fazer essa separação. A palavra apóstolo significa enviado. Nós temos que entender a hora que ela está sendo usada como essa qualificação e a hora que ela está sendo usada evocando o ofício. Isso tem diferença. Seria entender, apóstolo Mauri, seria entender ou mesmo escolher a bel prazer? Não, é entender mesmo. Não, entender, isso é a boa exegese. É a boa exegese. Toda vez que fala mensageiro, então, toda vez que fala anjo, é anjo, ser espiritual? Não, mas quando se trata ali de apóstolo... Como que eu separo onde é ser espiritual e onde é ser humano, por exemplo? Então, mas aí é o basilar da interpretação, né? A palavra é ambígua, o campo semântico é maior, e aí o que acontece? Você tem de interpretar à luz do próprio contexto. O campo semântico define a exegese não pode ser. E no contexto, quando se refere a anjo, usar este argumento, pastora Mauri, o senhor merece muito mais, porque esse argumento, ele se torna-se muito sorrateiro, porque a gente entende por todo o contexto, com toda a clareza, que ao chamar um primaz de uma igreja de anjo, não está o referindo no sentido das figuras angélicas espirituais, mas no sentido da palavra angelos. Agora, então, a gente palavra não pode... que ora é usada para distinguir anjo, ora é usada para o mensageiro. Isso, mas obviamente... ora é usado para o título, ofício, e ora é usado para o enviado. Então vamos tentar trabalhar agora esse texto, porque o apóstolo Heleno trouxe um texto interessante. Então, aonde está escrito aqui que é o Silas, mais não sei quem e tal? Aqui no lugar nenhum. No verso primeiro. Ele está juntando a apresentação com a afirmação aqui. Porque vós, irmãos, sabei pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, não sei o que, tal. Então você está usando aqui o coletivo, sempre quando ele fala nós, não sei o que. Sim, mas aqui em 1 Tessalonicense começa dizendo que Paulo, Silas e Timóteo escreveram. Isso, mas aí no versículo 2 já começa ele dizendo nós apóstolos. Tá? Mas é interessante... Então, aí você tem que fazer uma escolha. Então, se você interpreta apóstolo... Então, se o senhor está falando que é uma escolha... De que forem, você está falando uma escolha? Uma exegese assim como eu tenho o direito de uma escolha... Você tem que fazer exegese. Então, eu devo entender que também a opinião contrária é uma escolha. Você é um tradutor. Isso. O tradutor, ele tem que olhar e entender qual é a melhor tradução para esse momento. Eu vou mais além. Século II depois de Cristo, nós temos
o grande documento chamado Didaquê. O próprio Didaquê vai mencionar os apóstolos que estavam ali naquele século. Então, assim, a gente não quer pecar contra o solo escritura, mas a gente sabe a importância do Didaquê. E não só isso. O Didaquê traz mesmo apóstolos, mas eu acho que nem precisa do Didaquê. A Bíblia também mostra outros apóstolos. E aí a pergunta que fica é como lidar com essa questão? Porque a Bíblia não é um livro de 12 apóstolos. Nem 13, nem 14, nem 15. Então, na Bíblia, dá para ter mais apóstolos. A Bíblia é um livro de 12 apóstolos, né? Então, porque você tem, quando Paulo está aqui dizendo que o fundamento tem o senhor disse que a Bíblia só tem 12. A Bíblia é um livro de 12 apóstolos. Mas e o Matias? Apocalipse não tem 12. O Matias? Então, Matias está ali no lugar de Judas, mas assim, o que você tem, o Matias vem para complementar 12. Ou seja, você tem na igreja primitiva, o governo dessa igreja, ele é exercido, a formulação teológica e doutrinária dessa igreja, ela vem a partir dos 12. Os que vêm depois como apóstolos, eles não têm esse papel. Mas eles aparecem como apóstolos. Então, eles são, mas você não tem essa... Quando se está referindo a apóstolos, em termos de governo, né, quando Paulo vai falar, olha, sobre o fundamento dos apóstolos, Paulo está falando de Silvano? Paulo está falando de Barnabé? Ou ele está falando dos 12? Então, mas, eu concordo contigo. Ele está falando dos 12. O fundamento é dos 12 apóstolos, mas a Bíblia não é um livro que fecha com 12. Tem mais outros apóstolos. Então, como entender isso? Então, entender isso é à luz do sentido do termo à apóstolo. Luz da escolha ofício, interpretativa. Não, à luz do termo apóstolo ofício, quando ele está se referindo àqueles que são os fundantes. Tipo adjetivo substantivo. E adjetivo Seria substantivo, quando ele está adjetivando, quando ele está qualificando aquelas pessoas tem como enviadas de Deus. O apóstolo fulano e tem fulano que faz um trabalho que faz de o trabalho apostólico. Essa é a diferença. A única diferença... É a mesma coisa profeta. A mesma coisa, não. É a mesma coisa. Nós precisamos só entender o seguinte, que o fato de nós termos ali a primazia dos 12 apóstolos, e que nem todos ali foram contributos oficiais, assim, determinantes na formação da teologia que nós temos, da expansão da fala de Jesus. Nem todos. Muitos, eles desaparecem do cenário após a ascensão de Cristo. Então, é inegável que nós temos os 12 apóstolos primazes, que na verdade eram 11, depois se insere Paulo, eu nem considero ali o Matias, né, como o apóstolo do grupo de 12. Eu, dentro do grupo de 12, na minha escolha, eu vejo Paulo. Pronto. Se me perguntarem, acho que o senhor... dele também. O senhor já me falou uma vez, quem estará sentado nas 12 cadeiras, né? Eu vou dizer, das cadeiras é para Paulo, não é para Matias. Óbvio, tranquilo, para mim isso. Né? Eu vejo dessa maneira. Porém, nós vamos sim ter todos esses que o senhor aqui elenca, eles são apóstolos, independentemente deles ser os fundamentadores, né? Aqueles que puseram o fundamento, porque não foram os 12 escolhidos por Jesus que fizeram os fundamentos. Não foram todos. Então, eu não posso desmenorizar ou colocar numa escala aqui de importância ou de função, é missão. O apostolado é uma missão. Apostolado, primeira coisa, é entender que é uma missão. Não, mas tem então, os 12 escolhidos por Jesus foram 12 missionários, 12 homens chamados para cumprir uma missão. E todos aqueles que são chamados posteriormente também para cumprir uma missão especial, como foram esses apóstolos, quando a gente fala missão especial, no caso mesmo de uma primazia dentro de uma igreja. Quando a gente pega aqui, por exemplo, eu vou pegar, eu já citei aqui o reverendo Augusto Nicodemos. Para mim, eu o vejo como um apóstolo. Ele é um fundamentador hoje de muitas teses, de muitas visões dentro da igreja cristã que são muito salutares. Mas ele que criou a frase que apóstolo bom é apóstolo morto. Então, mas ele só acha, né, que como os heróis... No exercício da inspiração apostólica dele... Então, mas aí a gente fica nessa coisa, mas, assim, que é mais um temor. É um temor não é um temor. De pecar, de santificar os apóstolos. Não é de santificar os 12 apóstolos de modo que a gente não pode santificar. Reverendo, está contigo. Assim, quando o senhor diz aqui que os 12 não contribuíram, todos eles, não é fato. Atos 2,42, Lucas diz assim, que perseveravam na doutrina dos apóstolos.
esse conjunto de conceitos, de crenças, que eles receberam diretamente de Jesus, é o que os qualifica como apóstolos. Por isso que Paulo, quando ele fala de si como apóstolo, ele diz que ele viu Cristo ressurreto. Então, e como é o senhor por vê, esse por exemplo, entendimento da doutrina e da teologia. Tiago, que era por irmão causa- de Jesus, conversa depois, que não está no grupo Então, apostólico conheceu- dos 12, presidir a igreja de Jerusalém no concílio de Jerusalém. Porque ele está ali junto daquele contexto de Não, crescimento porque da eu igreja. Deixa ele concluir. Ele está ali. Tá esperando você terminar? Quando depois você tem, contesta. então, quando você tem aqui, né, a doutrina dos apóstolos, ele está falando acerca de um conceito já cerrado, fechado, formulado, estabelecido. Esse é o ensino dos apóstolos. Isso tem a ver com fundação, isso tem a ver com formulação, isso tem a ver com estruturação. Não podemos confundir isso com os escritos. Nós temos os apóstolos que foram literais, ou literários, né? Assim também como os profetas. Por exemplo, o maior dos profetas, considerado Elias, não escreveu. Né? Os profetas é João Batista. Mas assim, a base, né, quando a Bíblia vai falar do profeta, tipifica todos a partir de Elias e Moisés, a lei e os profetas. Você tem o Eliseu, não é um profeta literário. Ou seja, mas esse conceito, essa doutrina, essa teologia de Javé está em Eliseu. Ele contribui para a formulação dela com seu ministério. Esses apóstolos que não foram literários, eles contribuíram com presença, com fala, inclusive corroborando com aquilo que acontece no Concílio de Jerusalém, né? Então, assim, o que vai para a igreja parte deles, dos apóstolos, como autoridades teológicas na vida da igreja. A questão aqui, a diferença aqui é que o apóstolo Heleno, Ô, glória! como ele queria, Falou. eu ia falar o AP Heleno, mas a turma podia entender que era o Aparecido Heleno. Estamos de apóstolo. Não, assim, o que nós estamos falando aqui, aí eu entendo que é o receio nosso no outro meio, é em relação ao movimento apostólico. Nós estamos falando aqui de um ambiente nosso evangélico, nós estamos diante de uma nova reforma apostólica. É ela que resgata a ideia do apostolado. E não é só do título, não é só do nome. Esse movimento resgata o ofício do apostolado. Tem todo um arcabouço teológico, ideológico, estrutural por trás do movimento da reforma apostólica. No entanto, Rev Amauri, e Rev quer dizer reverendo, tá, gente? O reverendo Amauri. É muito claro... Não é teológico, é do português. Sim, mesmo, o Rev. É muito claro a gente entender que a doutrina apostólica, ou a doutrina dos apóstolos, foi um ensino basilar, fundamental, que plantou, vamos dizer, as bases da igreja. Quanto a isso, eu acho que ninguém pode discutir que todos nós somos apostólicos porque seguimos a doutrina dos apóstolos. E ninguém faz discípulo diferente de si. Eu acho que a gente precisa compreender estas questões também. No entanto, o fato de nós termos os apóstolos que fundamentaram, que escreveram, e não foram todos os 12, nós não podemos de modo algum descaracterizar ou santificar, beatificar de uma maneira esquisita os 12 apóstolos e depois declinar os demais quando a própria Bíblia faz referência deles. E aí é uma escolha de uma linha teológica determinar que esses apóstolos que ultrapassam o número de 12, que eles sejam apenas figurativos. Isso, eu acho que, sei lá, me perdoe eu usar esse termo, eu acho que é um crime, é uma esbofeteação ao próprio ministério, à própria doutrina de Cristo. Eu não consigo conceber essa linha de pensamento que eu acho que é apenas uma escolha de uma linha teológica, mas ela não pode ser chamada de determinante. Eu comecei com o apóstolo Heleno, vou terminar esse bloco com o reverendo. Então, isso morre por si, pela própria evidência histórica da igreja. Não há essa continuidade do governo apostólico na vida da igreja, na própria igreja primitiva. Eu estou 2000 anos depois ressuscitando uma coisa que a
própria igreja cristã primitiva encerrou com a morte dos apóstolos. Ela não encerrou. Encerrou. Não encerrou. Quem é, não quem é encerrou. o apóstolo que governa a igreja na sequência? Tá. Agora, Quem é o apóstolo que fato governa da a igreja na sequência dela? O fato da nossa igreja, Não. a igreja evangélica. Não é. Ele vai terminar. Ele me perguntou. Não perguntei. Eu não Perguntou perguntei. sim. Eu Não, perguntei quem na que retórica continua? da interferência. Mas Ou seja, perguntou. À medida da minha fala, o Não senhor me falou. faça a pergunta Mas eu se não estou quer a minha concluindo o resposta. meu raciocínio aqui. O reverendo vai terminar, vai. Então, assim, quem traz, né, o ícone desse movimento da nova reforma apostólica é o Peter Wagner. E ele entende que as revelações e os postulados teológicos dos novos apóstolos estão ao lado dos apóstolos antigos. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, agora não. Deixa eu Não, concluir, não, você faz no bloco seguinte. Agora fica Muito bom. esperto. Tá ligeiro. Conclui, reverendo, senão não vai. Então, assim, na história da própria igreja, aí eu acho que é um outro debate a ser feito, porque no concílio adiante, quando se postula que o bispo exerceria a substituição do ofício apostólico, isso virou o catolicismo romano e culminou no papado. Agora, o que nós estamos fazendo hoje, a chamada nova reforma e ressuscitando o ofício apostólico, nós estamos criando milhões de papas. Só isso que nós estamos Mas fazendo. na igreja lá não tinha um apóstolo primaz que dominava toda a igreja. Não tinha. Não, você mesmo disse que o Tiago presidia Jerusalém. Presidiu o quê? Não presidiu Jerusalém. Ele presidiu o quê que eu disse? Vamos lá? O Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém. Mas, olha, Paulo, não Paulo coloque fala um que foi ter discurso com o além Tiago. do discurso. Quer crescer na fé e conhecer mais a palavra de Deus? Aqui na descrição tem links de livros e bíblias de estudo que vão transformar sua caminhada com Cristo. Cada compra abençoa sua vida e ajuda esse canal a continuar pregando o Evangelho. Invista no seu crescimento espiritual. Acesse os links e confira. Tá, seu raciocínio vai direto. Então vamos lá. Bom, é que às vezes nós argumentamos, e com todo respeito ao apóstolo Amauri, aqui presente, às vezes a gente argumenta e eu acho que o argumento se torna sede para a gente refutar com muita clareza. Quando levanta a hipótese de ter sido Peter Wagner, né, o que trouxe, ele não trouxe nenhuma novidade. Primeiro, ele está reformulando algo que se perdeu ao longo do tempo, inclusive por conta da força que a Igreja Católica exerceu ao longo do tempo. Quando a Igreja surge aí até por volta de 500, que eu peço até que os universitários me ajudem, porque eu não sou um expert em história da igreja, mas a doutrina da reencarnação, ela permeou até por volta de 500 depois de Cristo, né, até que veio ser combatida, ok? A igreja romana, ela exerceu seu poder até, vamos dizer, idos de 1500, salvo engano também, quando vem a reforma através de Lutero e mais tarde e outros tantos que aparecem no cenário, que são os nossos reformistas. Então, dizer que, porque eles apareceram, porque Peter Wagner suscita uma visão que é bíblica, e então o mesmo fato de 1500 depois, Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros suscitar aquilo que se perdeu ao longo do tempo, eu deveria ignorar, eu deveria rechaçar, porque eu estou chamando de algo novo? Não. Eu estou chamando de algo que está reformulando aquilo que se perdeu ao longo da história. Essa era não só uma pergunta, mas uma resposta. Reverendo. Então, o movimento, né, você que está aí ouvindo, é esse. É a nova reforma apostólica. E o Peter Wagner, ele é aí a referência do movimento. E a ideia do Peter Wagner é exatamente essa. Ele está restaurando algo que se perdeu na história da igreja. Mas não é verdade que se perdeu ao longo da história da igreja. O Peter Wagner faz uma construção equivocada desse movimento apostólico, começa a consagrar os novos apóstolos ali. Esse movimento chega aqui no Brasil, se não me engano, em 2001, com a ordenação dos 4 primeiros apóstolos, mais 2006 o René Terranova ordena mais 7, consagra mais 7 apóstolos, e daí o movimento startou no Brasil. Nós temos hoje cerca de 10, 11 mil apóstolos no Brasil hoje, pertencentes a diferentes ordens de ordenação
de apóstolo dentro do movimento da Nova Reforma, já tem outras ramificações do movimento, porque no discurso do Peter Wagner está aqui o que ele entendia como sendo essa restauração. A restauração do movimento apostólico tinha a ver com restaurar o ofício do apóstolo na igreja contemporânea, com líderes que exercem autoridade e liderança sobre a igreja e ministérios. A ênfase nas revelações proféticas, o apóstolo e profeta modernos são vistos como aqueles que recebem revelações divinas e orientações para a igreja. E ele dizia que essas revelações não são de fato substitutivas das revelações de Jesus ou dos apóstolos, mas elas têm que ser postas ao lado. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com centenas, dezenas, milhares de apóstolos o que a igreja fez com o bispo primário de Roma. O equívoco lá atrás do catolicismo foi dar ao Papa essa função apostólica e ele como único. Agora, esse movimento novo dentro do movimento nosso evangélico, ele está entendendo que ele está liderando algo de Deus para a igreja do século XXI, que é, na verdade, uma aba da igreja do século XXI. Nós temos 2 pontos, acho que eu já estou estendendo muito, deixar aqui, né? Senão depois a gente pega e não... Tudo bem. Não, deixa eu cortar aqui, depois eu retorno lá, senão eu estendo demais. Né? Volta aqui. Então, aí é que está. Na citação que você faz do apóstolo Peter Wagner, você diz assim, restaurar o ofício apostólico e eles ser, vamos dizer, dignatários de revelações. É óbvio, todos nós sabemos aqui que ninguém está falando de uma revelação pós ou fora das Escrituras. Está falando de todo o papel, como foi o próprio Martinho Lutero, que trouxe a revelação das Escrituras em combate às heresias que eram praticadas até seu tempo. Então, o fato de qualquer um de nós falarmos em revelação, porque eu tenho um pouco de birra quando se fala de revelação, tanto no meio pentecostal quanto no meio não pentecostal. Porque o pentecostal, alguns... vão para uma linha completamente fora de aceitação, de nexo, mas também os tradicionais, os não pentecostais, entende quando se fala a palavra revelação como que se fosse deixar a escritura de lado e receber algo novo e que não está escrito. Não, nós sabemos. É claro que aquilo que for além do que já está escrito seja anátema. Agora, quando fala revelação, é compreensão do que foi escrito, do que está escrito, e que muitas vezes ficou sim embaixo de panos escuros. Ficou sim, porque senão nós não teríamos aí 1.500 anos de igreja embaixo de uma escuridão, na Idade das Trevas, e que mais tarde vem aí Lutero e tantos outros e trazem aí a revelação no sentido de esclarecimento das Sagradas Escrituras. Muito cuidado a gente tem que ter com isso. Porque senão a gente vai falar que todo mundo está revelando e inventando coisas novas. Esse não é o papel, nem de Peter Wagner, nem de qualquer um dos nossos chamados apóstolos. Vou concordar com o apóstolo Amaury e com qualquer um que disser que em tudo nós encontramos também uma bagunça no meio cristão evangélico. Nós somos, sim, um pouco sectários, nós somos um pouco, sim, vamos dizer, partidos, nós temos as nossas denominações. O senhor faz parte de uma doutrina que tem lá os seus pontos de vista muito bem alicerçados, muito bem estabelecidos. Mas, por outro lado, nós temos uma igreja que crê no mesmo Cristo e que tem outros pontos que são divergentes, mas muito bem estabelecidos também. E que vão encontrar, à luz das Escrituras, respaldo para que possa agir assim. Eu estou, inclusive, tratando a questão do não pentecostal e do pentecostal. Ok. Reverendo. Então, quando nós colocamos aqui sutilmente a revelação como sendo a forma de interpretar o texto, acabou o debate. Por quê? Se a minha interpretação não é interpretação, é uma revelação do sentido do texto, ou seja, se o Espírito Santo deu uma palavra, uma doutrina a Paulo, Paulo registrou essa doutrina, está lá no texto, nós lemos, não conseguimos entender, aí Deus vem e revela para o Antônio que aquilo que Paulo quis dizer foi isso, o Antônio é igual a Paulo. Mas foi isso que aconteceu com Lutero. Não foi isso que aconteceu com Lutero. Não foi isso. Não. Foi isso que aconteceu com vários, com Esdras. Não. É totalmente diferente. Né? O que Lutero faz, assim, o contexto é completamente diferente.
A Igreja Católica, o problema dela não era de interpretação das Escrituras, era Foi, de sim. substituição das Escrituras. Então, ela A substituiu Igreja porque Católica interpretou de equívoco. E foi exatamente esse conceito que os apóstolos estão carregando. A diferença deles para o Papa é só uma. É que lá o Papa é o único que, na docência, no exercício da sua docência, é inerrante. O Papa é o intérprete final das Escrituras. O que nós, assim, Para os católicos. Então, para os católicos. Ou seja, o Papa evoca para si a função apostólica. Na divergência teológica, o Papa dá a palavra. Outra referência é, no debate político, o que é mais antigo é a verdade, daí a tradição. Então, se coloca-se o dogma do Papa e a tradição do lado das Escrituras. E como disse o Peter Wagner, essas outras revelações dos apóstolos estão do lado das Escrituras. O problema é exatamente esse. Quando Lutero se levanta, ele diz só as Escrituras. Não tem nada do lado das Escrituras. Não tem autoridade apostólica, não tem tradição, não tem dogma do Papa, não tem nova revelação. Mas essa é uma só inverdade. as Escrituras. É uma inverdade, porque a interpretação não foi só a Escritura. A interpretação veio, inclusive, eivada da doutrina romana de Tomás de Aquino, de Agostinho de Hipona e tantos outros pensadores também da época, cujo a interpretação... O fato de citarem a interpretação deles não significa que estão recorrendo a eles. Agora deixa eu terminar o pensamento. Então, se recorreu a eles, se recorreu muito a essa mentalidade, porque quando a gente pega o cristianismo inicial, ele se descambou seriamente para um pensamento que não era cristão, judaico-cristão. Era um pensamento que vinha ali das filosofias greco-romanas. Até a interpretação do amor de Deus, ela é um pouco platônica. Ela não tem todo o sentido da revelação apostólica bíblica inicial, dos primazes. Então, nós temos toda uma igreja que participou, sim, de equívocos. Nós temos uma igreja cristã evangélica ainda hoje, século XXI, que ela tem muitos equívocos. Porém, a gente está aqui debatendo isso não quer dizer que um de nós vai para o inferno porque temos posicionamentos teológicos diferentes. Porque esses posicionamentos teológicos não é o que faz a nossa fé. A nossa fé está, sim, baseada em Cristo, o Senhor. Agora, estes contextos, essa perfumaria que está ao lado da salvação, sim, é que leva a algumas doutrinas extremamente equivocadas, doutrinas que vêm cada vez se enchendo e outras estancando, criando no meio do pensamento cristão barreiras para a interpretação bíblica. O reverendo, como vocês interpretam o Atos 14:14? Porque lá em Atos 14:14 o Barnabé é chamado de apóstolo e por título. Não é, eu entendo que tem a ideia do adjetivo, eu concordo, inclusive. Muitas vezes o apostelo lá é uma forma adjetivada, né? Ele está dizendo, você é um enviado de Deus, tá? É uma coisa. Mas e quando ele apresenta alguém que não faz parte do colégio como apóstolo e faz como titulação? Então, naquele momento ali, nem Paulo tem o reconhecimento do apostolado. Eles são ali enviados. Não, é a primeira vez que os dois são chamados de apóstolos. Então, mas nem Paulo ali ainda tem o reconhecimento de apóstolo na igreja. Aquela é a primeira vez. É né? a primeira vez, e Paulo não tem esse reconhecimento. E você vai perceber que a igreja era tão resistente ao uso desse título que Paulo tem problemas. Paulo tem problemas de reconhecimento do apostolado dele. O tempo inteiro, Paulo está referendando seu próprio apostolado, dizendo... por ordem de Deus, por mandado de Jesus. Você percebe... Eu acho que Paulo nunca foi chamado de apóstolo por ninguém. Então, dos 12. Você tem o tempo inteiro Paulo dizendo assim, pela vontade de Deus para ser apóstolo. Está lá em Coríntios, né? Você vai ver assim, o tempo inteiro, Paulo vai dizer assim, apóstolo dos gentios, tem hora. Uhum. Né? Enviado a gentios. Por causa então, assim, quando Paulo e Barnabé são vistos ali, são chamados ali, o sentido ali não é ofício apostólico ainda. Ali eles são enviados.
Não, eles serão enviados Eu por tenho Deus. que dizer que não é isso. Não, é isso que está eu lá. tenho que dizer que não é isso isso. que está É lá. que assim, no 14 eles já foram enviados, né? No capítulo 13 eles só- foram enviados. é e aí só- eles, é o sentido de apóstolo. Isso acontece na missão. Então, já. eles estão só como missionários, entendeu? Isso Eles estão como missionários. Isso é negacionismo, Não, apóstolo não é Amaury. negacionismo. Isso não. É isso- negacionismo. não, Deixa porque- ele concluir. Isso não é negacionismo. A teologia, aí é o problema. Porque quando o movimento apostólico hoje interpreta o Novo Testamento e a construção que está se fazendo de governo na igreja do Novo Testamento, ele interpreta à luz de uma revelação que ele recebeu recente, agora. E aí ele olha para trás e vai ler as Escrituras com a lente, né, da revelação que teve e vai colocar apóstolo ali. E mesmo que fosse ali, isso não corrobora, porque a própria igreja vai ter o seu problema e a sua dificuldade com os falsos apóstolos. Ou seja, Ok. já no Mas- comecinho, pessoas reverendo, estão invocando apostolado para si, Apóstolo para Amaury. exercer autoridade sobre a igreja. Apóstolo Amaury, a gente diverge assim, até nas compreensões. Paulo era apóstolo, por mais que não houve o reconhecimento. Por quê? Porque envolve uma série de questões anteriores. Por ele ter aparecido no contexto de uma maneira meteórica, por ele ter sido perseguidor da igreja, muitos tinham medo de que ele pudesse, inclusive, estar ali se utilizando daquela prerrogativa com intuitos escusos. Tem uma série de questões que estão envolvendo aí, que o apóstolo César Cavalcante acabou de citar aqui, que nem ele mesmo, ninguém o reconhecia. Obrigado ali. por reconhecer meu ministério. Eu reconheço. Não era reconhecido porque existia ali muitas coisas envolvendo tudo isso. A mentalidade, a psique deste povo estava toda amedrontada ainda por conta das perseguições. Agora, a gente sabe que ele é o enviado aos gentios porque ele é o apóstolo dos gentios, porque ele foi enviado por Cristo. Ok. Então, não é nenhum demérito o fato desta questão de ele não ter sido reconhecido ali. Não é porque ele não foi reconhecido que ele deixou de ser. Reverendo. Então, o que a gente tem que olhar aqui é como eu disse. Olha o cuidado da igreja primitiva ao titular alguém como apóstolo. O próprio Paulo teve essa luta do reconhecimento do seu apostolado. E ele mesmo vai dizer de si, ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Ele joga até para baixo e você percebe assim, que esse abandono dessa ideia de apostolado, de continuidade de apostolado, veio da própria igreja primitiva. Ela começa a ter muitos problemas, porque quando alguém queria referendar suas heresias, o que ele falava? Se declarava apóstolo. A partir da autodeclaração como apóstolo, de se apresentar como apóstolo na igreja primitiva, as pessoas iam ganhando credibilidade, usava o título para referendar o ensino. Aí a própria igreja... Mas essa fala, ela tem dois lados, né? Porque eu entendi, isso é um fato, mas aí entra aquela fala que o apóstolo Heleno falou agora há pouco sobre os falsos apóstolos. Mas se tem falsos... Não é um indício que tinha outros verdadeiros? Tanto que em Apocalipse nós vamos encontrar isso. Mas você vai encontrar, por isso, quem substitui o governo da igreja do modelo apostólico para o modelo de bispos e presbíteros são os próprios apóstolos. Então, mas ele não se perdeu. Que Paulo, não, ele se Nem encerrou. foi se encerrando. Não é que se perdeu, Aconteceu ele se encerrou. Que quando vem o domínio romano, quando acontece o domínio romano, acontece que o domínio romano vai distorcendo. É que a igreja nasceu no domínio romano. Não, aí nós... A igreja nasceu no domínio romano. Nasceu do domínio... Sim, perfeitamente. Não, eu sei. A igreja nasceu no domínio romano, mas assim, a igreja não recebe aqui a influência do domínio romano nesse sentido. Não, a igreja ela vai estruturando a partir desse pensamento e aí a igreja que desvirtua... Vamos por parte, vamos a igreja lá. que desvirtua... Reverendo, conclui. A estruturação da igreja, quem faz são os apóstolos. Paulo vai dizer a Tito, por essa causa eu te deixei direto. Sem gestão de Roma, sem nenhuma gestão de Roma. Você vai constituir presbítero, esse é um modelo de governo judaico. Esse é um modelo judaico, dos anciãos governando. Tanto é que em Apocalipse, na visão, quem senta não são 12 apóstolos, são 12 anciãos. Você tem 12, não 12 apóstolos e 12 príncipes. Você tem as 12 tribos e você tem os 12 anciãos. Perfeito. Então, quem faz a substituição
A não sucessão apostólica são os próprios apóstolos que percebem que os seus sucessores não têm Mas eles o estão mesmo formando papel sucessores. que eles. Não, mas Eles estão formando sucessores. Então, mas os sucessores deles não exercem o mesmo ofício apostólico E- que eles. Tanto é que eles vão sendo postos como presbíteros. Essa questão, eu acho que E Pedro depois vai dizer, Pedro mesmo vai se apresentar como Presbítero. presbítero para referendar que esse é o ofício de governo Não, da de igreja, forma não o apóstolo. alguma. É porque Ok. isso é um problema que existe no campo da semântica. Não é é porque semântica. a gente tem esse problema com as palavras Estruturação gregas. teológica da igreja primitiva. Nós temos problemas com as palavras gregas. Não é Presbítero problema. é o quê? Presbítero é o quê? É um ancião, É um ancião. O que era um ancião? Qual a função do ancião? governo. Governo. Então, eles simplesmente é uma questão semântica. Não, é uma sim, questão nós estrutural. temos problema Não é com semântica, diácono. é estrutural. Na sua igreja tem diácono? Tem. Então, o diácono quer dizer servo, servente. Nós mantivemos a palavra diácono. Nós temos problema semântico. Não é semântico, isso é semântico, teológico. sim.